Então, todo tipo de trauma, agora eu quero ouvir a tua opinião como psicóloga, né? Se existe alguém lá em casa que está passando por um problema ou que já passou e ainda não teve a coragem de enfrentar esse medo, de pôr para fora, como você colocou, aos 27, quem sabe tem gente muito mais velha que está com coisas acumuladas, ou quem sabe mais nova, que você pode mudar totalmente o rumo da tua história. Então, traumas na infância ou adolescência, já vou usar esses dois termos, existe então cura? Você falou sobre cura. Existe cura para isso? Sim, com certeza. Só que tudo começa com a fala, que é a parte mais difícil. Porque qual é a tendência do ser humano? É reprimir. Né? Reprimir o trauma, porque é uma questão de defesa, eu acho também, sim, né? É um mecanismo de defesa mesmo. Né? Só que se tu guarda aquilo só pra você, não compartilha com ninguém, não digo com qualquer pessoa, né? A gente tem que ter pessoas específicas. Tem que ter prudência, tem mentores, por favor. Com certeza. Não sai falando tua vizinha, não sai falando pra qualquer pessoa, a não ser que a vizinha seja tua mentora. Né? Como é importante ter alguém de confiança que não vai te expor. Porque uma coisa é você falar pra alguém, um amigo, né, e você confia totalmente, uma coisa para alguém que vai espalhar para todo mundo e te expõe, meu Deus, só piora a ferida, eu acredito. Com certeza. E a própria Bíblia vai falar, né, quando ela fala de confessar pecados, está falando de verbalizar isso, sabe? Uma coisa é tu verbalizar isso em oração. Oração, Deus pode ali intervir, né, e tal, mas conversar com outra pessoa, colocar isso para outra pessoa, é onde realmente Deus começa a agir num processo de cura mesmo. Conversar uns aos outros, conversar uns aos outros, né? É isso. Então, o meu processo realmente ele começou, né, esse processo de sentir essa libertação desse jugo, desse peso, foi a partir do momento em que eu falei a primeira vez. E como é que foi a tua situação com o agressor? Como é que ficou essa situação? Então, no começo, como eu te falei, eu cresci na igreja, mas tinha uma dificuldade de liberar o perdão para essa pessoa. Ele era da igreja, no caso? Era da igreja. Também, né, ele tinha uma autoridade militar, né, então era vizinho, então uma proximidade era muito grande. Então a família também já conhecia, meu Deus, o vínculo era... Frequentava o ambiente familiar, né? frequentava a nossa casa, minha família frequentava a casa dele. Então tinha um relacionamento muito proximal. Sim. E geralmente, na maioria dos casos, são pessoas próximas. Ou da família, ou vizinho, né? E isso também foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Cara, dentro da igreja, nosso vizinho ali, uma autoridade militar... Não posso confiar em ninguém. Sim. Imagina, é isso que a criança vai pensar. Se eu confiar em alguém, vai acontecer isso de novo comigo. Sim. Independente de quem seja, né? Eu acho que não sei como que foi pra você. Até quero fazer essa pergunta que é algo que me chama muita atenção. Pra ter um relacionamento, como é que foi essa questão da tua confiança com o companheiro do lado? Você teve relacionamentos? Você está casada? É solteiro? Me conta tudo. Queríamos saber. Aí que entra a parte difícil que eu falei, assim, se tu não resolve uma coisa aqui, todas as outras ficam mal resolvidas depois, né? Sim. Então, assim, no começo, na adolescência, início da juventude, eu tinha muita dificuldade, assim, em relação ao sexo masculino. Então, assim, parecia que todo mundo, todos os homens da face da terra, iam ser maus, né? Então, eu tive bastante dificuldade no começo de me relacionar com sexo masculino. Com sexo masculino e tudo mais. E isso foi durante a infância e adolescência, né? E daí tá, só que a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, os hormônios vêm, né? Aflorando. E quando eu tava ali no início da juventude, ali dos 19 pros 20 anos, eu tive um primeiro relacionamento, né? Daí um relacionamento, inclusive, eu vinha casar e tudo mais. Olha que delícia. Estão chipadas? Sim, então já fui casada. Opa, essa palavra já fui, né? Fui casada por 6 anos. 6 anos. Mas muita coisa não resolvida, né? Tanto da minha parte quanto da parte dele. 2 pessoas feridas. 2 pessoas feridas, 2 pessoas com um passado, né, significativo, de traumas também. E chegou um momento que as coisas elas não estavam ajustadas, né? Porque se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou estar bem com o próximo, assim, né? Então, aquela visão de relacionamento de eu me completar com alguém, então, na verdade, nem sempre isso é verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que tu não tem que procurar um relacionamento procurando se completar no outro. Tu tem que estar completo consigo mesmo e com Cristo. Ai, eu amo pessoas que são totalmente resolvidas, porque eu sempre falo, gente, por favor, não busque um relacionamento para se completar. Esteja completo com Deus, porque você precisa estar completo com Deus, para que através dessa comunhão com o Senhor você consiga somar com o outro. Somar com o outro. Você é um indivíduo formado em mais semelhança de Deus.
a outra pessoa com quem você vai se relacionar também é a imagem e semelhança de Deus, e juntos vocês viram uma só carne, mas não é que vai completar, viram uma só, né? Tipo assim, mas são dois indivíduos que viram um, mas para algo, para um objetivo. Então não é tipo assim, eu tô sentindo um vazio e fulano vai me completar e eu preciso desse fulano para me preencher. Não, querido, pelo amor do Senhor, só Deus pode completar esse vazio que existe dentro de você. Mas vou continuar a história da Mi. E aí, como é que foi esse casamento? Os dois feridos. E daí foi muito conturbado, né? Então a gente passou por vários altos e baixos. Sim. E para tentar resumir a história, assim, eu vou mais pro final ali, que foi um ano, assim, de caos mesmo, assim, né? Um ano de caos foi... Já não bastava o caos da infância, meu Deus, vamos lá. Né? Houve muita questão, assim, de ciúme, né? Então, começou ali os conflitos, né? Começou a partir disso, a partir de ciúmes e tudo mais. E o tempo foi passando. Para resumir a história, assim, no último ano de casamento, houve envolvimento com drogas da parte dele, com tráfico, né? E você sabia já desse tráfico? Não, não. Fiquei sabendo no decorrer do último ano que a gente foi casado. A gente foi casado por 6 anos. E no 6º ano que você descobriu tudo? Isso. Só que no 6º ano que ele também mudou o comportamento, assim, né? Que ele começou a dar indícios de mudança. Isso. Meu Deus. E daí lá ficou pior ainda a situação, porque envolvendo drogas, então já não estava mais numa sanidade normal, assim, né, de relacionamento, então era muita briga. Né? A gente nunca chegou ao ponto de ter uma violência extrema, mas de ficar roxa, machucada, ter que ser com mão comprida. Aquela coisa, né, de que às vezes também a agressão não é só física, né? As palavras que machucam, as questões que no dia a dia nos doem, nos corroem, então é bem complicado. Você, como psicóloga, deve saber bem mais do que eu sobre isso, né? E a agressão psicológica foi algo muito patente, assim, muito evidente. Tanto é que eu acreditava muito naquilo, sabe? Mesmo eu já estava começando a fazer curso de psicologia no finalzinho do nosso casamento. E eu acabava acreditando aquilo como se fosse uma verdade. Nossa, realmente eu sou a pessoa que ele está dizendo que eu sou. Realmente eu vou passar o resto da minha vida sem ninguém. Então aquilo foi entrando na minha cabeça e eu me senti a pior pessoa do mundo. Não era um relacionamento possível. Se ele falava que você não era, nunca jamais teria alguém que você isso, que você aquilo. Meu Deus, e aí vai entrando no buraco sem fundo. Sim. E daí, nesse relacionamento abusivo de assimilar aquelas palavras, eu tinha muito medo de sair desse relacionamento. Acreditando de que realmente tudo aquilo que era falado, de que eu ia viver infeliz pro resto da vida, sem ele, que ia acontecer de verdade. Então eu ficava com esse receio, e o outro receio também era por conta da igreja também, né? Eu ficava pensando, meu Deus, o que a igreja vai pensar, né? Se eu me divorciar. Mas então, nesse momento, as tuas dúvidas em relação a Deus já tinha passado, porque você citou ali na tua infância que tinha essas dúvidas pelo que aconteceu, e era alguém da igreja, aquela coisa toda. Então, nesse momento, então, você já estava na igreja novamente? Ou você nunca saiu? Eu nunca saí. Nunca saiu. Eu já tive momentos assim que a minha fé, eu colocava minha fé em prova, assim, porque eu começava a questionar Deus, assim, né, do porquê de tanta coisa acontecendo. Só que na minha cabeça eu entendi assim, ó, que se eu saísse ia ser pior ainda. Daí que eu ia pro buraco. Só que eu não tinha um entendimento ainda do que Deus poderia fazer na minha vida. Sabe? Eu estava vivendo um dia após o outro, né, como o pastor Diego disse, estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. Então eu passei a maior parte da minha vida sobrevivendo. Meu Deus. Sabe? Levando a vida do jeito que dava, assim, matando um leão cada dia. Então foi uma coisa que eu estava dentro da igreja, mas não estava vivendo a plenitude do que é, né? Porque eu estava mais na religiosidade, num ativismo ali, do que provavelmente conhecer Deus verdadeiramente. E como tem pessoas, meu Deus, isso me dói o coração, pessoas religiosas que não tiveram encontro total com o Senhor, que não vivem essa plenitude que você falou. Né? Porque às vezes a gente acha que estar com Deus é ir à igreja, igual você falou que por muito tempo você ia à igreja. Mas como que está o meu entendimento, como que está o meu relacionamento com o Senhor? Porque eu tenho que falar para você que Jesus, ele não veio para estar conosco, para apenas ver que você vai no domingo, né? Ele quer se relacionar todos os dias com você, dia após dia, ele quer ter um relacionamento, ele quer sentir teu cheiro, ele quer ouvir aquilo que você tem para dizer. Você pode dizer assim, mas Deus é todo poderoso, ele já sabe o que eu estou pensando, ele já sabe o que eu vou falar, mas assim como um pai quer ouvir o seu filho, Deus quer te ouvir também. Então isso é tão importante, como é gostoso, sabe?